estamos de volta com o programa Brasil Cristão, graças a Deus, sexta-feira ao vivo para todo o Brasil, além do Brasil. Estamos ao vivo no YouTube, na página do CERN Brasil e também na nossa página do Facebook. Muitas pessoas ligando para nós e também no nosso WhatsApp. Eu quero aproveitar essa sexta-feira para convidar você, já que nós estamos falando de testemunho, não é de defender algo que nós acreditamos, muitas vezes nós não fazemos nem o básico. Mas hoje eu quero fazer um convite para você. Quer ser testemunha do Senhor? Quer nos ajudar a evangelizar? Comece tendo uma atitude, ligando para nós no 19 3871 9620 e fala o seguinte: eu quero me associar a essa obra de evangelização. Eu quero evangelizar, eu também quero dar testemunho, porque isso também é ser evangelizador, evangelizadora. Então ligue para nós aqui no nosso telefone, no nosso call center e se associe, vem fazer parte da nossa obra de evangelização. Nós estamos precisando de mais operários, né, para levar esse sinal para mais longe, mais longe. Vamos no nosso WhatsApp agora que tem participação já conosco, Padre Douglas. Maravilha. Olha lá, Doroteia, boa noite, vocês são uma bênção de Deus. Doroteia, beijo para você, querida. Neide Oliveira, boa noite, Deus e Nossa Senhora nos abençoe. Que bom que a gente pode participar. É bom demais esse programa. Jesus merece todo o nosso amor, porque Ele nos ama de verdade. Sou a Neide, querida, obrigada pela sua participação. Carlinha linda, Carla Fogliene. Eu sempre erro o nome dela, eu acho que eu vou errar até morrer. Olá, Drica, boa noite, estamos aqui. Eu e Sofia filha, linda, ligadinhas no Brasil Cristão. Que conteúdo maravilhoso, quanto aprendizado. Ela me perguntou, mãe, você entende o que este padre fala? Respondi, vamos entender juntas, filha. E estamos aqui, beijos, fiquem com Deus. Aí, padre, as crianças... Ah, mas eu tô falando tão facinho, Sofia. O seu nome significa sabedoria, então você tem que conseguir saber o que eu estou falando. Ó, você tem por vocação natural ser sábia. Né? Vai entender, sim, com certeza. Padre, o primeiro martírio que aconteceu na história, podemos dizer que foi o de Cristo, já que ele também se entregou? Sim, ele é o mártir por excelência, ou seja, ele é a testemunha do Pai, ele veio dar testemunho. E onde isso está? Lá em João, capítulo 18, diante de Pilatos, quando o governador pergunta a ele, então tu és rei? Jesus responde, tu dizes, eu sou rei, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ou seja, o Senhor derramou seu sangue para testificar que o que ele era, o que dizia ser, o que falava e fazia é a verdade. Não uma opinião. Nosso Senhor não derramou sangue por uma opinião. Ele derramou sangue porque ele é a verdade, e o mundo não quis a verdade. Então, ele é a testemunha do Pai, o mártir dos céus. Ninguém derrama sangue por uma ideia, né, padre? Ou por algo, por um movimento. Né? A gente só derrama sangue quando o nosso interior está completamente convencido. Eu me lembrei agora de Pedro, porque Pedro, ele primeiramente nega o Senhor ali naquele momento. E depois, quando Jesus encontra ele na praia, Jesus, depois de perguntar 3 vezes se Pedro o amava, Jesus diz, segue-me. De novo, Jesus já tinha chamado ele lá no começo. Sim. E agora ele chama ele, segue-me, dizendo assim, eu não sei se... Eu entendi isso, né, rezando dessa forma. Da primeira vez você me negou. Você não testemunhou, você não foi até a cruz. Agora eu estou te chamando de novo, ó, segue-me, porque agora é para a cruz. E chamou 3 vezes de novo, né? E é para a cruz de novo. Aí ele falou assim, agora eu entendi, agora eu vou até o fim. João capítulo 21, o evangelista faz questão de descrever, né? Jesus diz, em verdade te digo, quando eras jovem, te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, porém, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. E aí João põe a narração, né, no evangelho. Jesus dizia isso para se referir de que tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Ou seja, Jesus promete que aquele que negou seria capaz de afirmar. Agora, por que Pedro negou? Porque quando nós fazemos essa pergunta, se nós seríamos capazes de derramar sangue ou de morrer por Jesus, imediatamente quem for honesto consigo mesmo sabe muito bem que
não é natural aceitar morrer pelo que quer que seja. É do instinto do ser humano proteger a sua vida. Para usar uma expressão do Evangelho, salvar a própria vida. É do nosso instinto. Sim. Se alguém lhe aponta uma arma num assalto, você começa a suar, se tremer, as pupilas dilatam, são reações orgânicas de tentativa de sobrevivência. É do instinto do ser humano. Então, se nós nos imaginamos numa situação de ter que morrer pela fé, quem for honesto consigo mesmo saberá reconhecer que dentro de si há uma grande tentação em negar. Quando nós vemos a história dos mártires, nós vemos que muitos foram testemunhas fiéis até o fim. Mas a verdade é que muitos negaram, Drica. Sim. Alguns pensaram assim, não, eu vou negar aqui, porque é só para eu me livrar, depois eu vou negar com a boca, mas eu vou continuar cristão. E muitos fizeram isso, entende? E continuaram cristãos mesmo. Veja, não é natural deixar que a vida seja tomada, mas porque nós não estamos falando de uma obra natural, nós estamos falando de uma obra sobrenatural. Pedro e todos os apóstolos somente foram capazes de dar a sua vida pelo Evangelho e derramar seu sangue porque receberam o Espírito Santo. É óbvio que Judas ia trair, Pedro ia negar e todos os outros iam fugir. Não tinham neles uma força que os fizesse ser fiéis. Só Pentecostes traz essa força. E é interessante porque depois que Jesus morreu, subiu aos céus, prometeu o Espírito Santo desceu em Pentecostes, começou a vida da igreja, os apóstolos começaram ali a evangelizar e logo, a gente fala logo, mas não se sabe ali, não é logo ali no dia seguinte, mas logo o primeiro deles já morreu, que foi o Estevão, São Estevão. Inclusive Paulo estava lá no martírio de Estevão. Em Atos dos Apóstolos, né, do capítulo 7 para o capítulo 8, nós vemos a narração em que os diáconos foram instituídos em Jerusalém, a princípio por uma questão social que havia na comunidade, né? Depois você pega lá o texto e lê. E disse ali que um dos critérios para se escolher 7 homens para serem diáconos foi escolher homens que fossem cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Está claro isso lá em Atos. Então, homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. E um deles era Estevão. Estava escrito lá. Passado um tempo, né, nós não sabemos exatamente o transcurso cronológico, né, de tempo, de um capítulo para o outro. Provavelmente a comunidade de Jerusalém, Drica, tenha vivido em relativa paz, né, embora nós leiamos ali de 3, 4 capítulos, tudo muda, mas esses 3, 4 capítulos se referem a um período de mais ou menos uns 10 anos. Uns 10 anos. Então, ali em torno do ano 43, 44 da era cristã, começa uma perseguição acirrada por parte, em primeiro lugar, dos judeus. Né? Dos judeus. Né? Tem uma série de questões históricas que não vai dar para a gente abordar hoje. Nós vamos ficar só nas histórias dos mártires. Exatamente. Mesmo, né, e o fato é que Estevão começa a demonstrar como Jesus cumpria as escrituras do Antigo Testamento e demonstra isso com maestria. Você pega ali o texto, né, de Atos 8, Atos 9 tem a conversão de Saulo. Em Atos 8 você vê o anúncio, daí a palavra querigma, o querigma de Estevão, o querigma diaconal de Estevão, em que ele começa a demonstrar que o Antigo Testamento todo foi uma preparação para Jesus. Com certeza ele ouviu aquilo dos apóstolos, nas comunidades, e os judeus começaram, você quase que visualiza a cena quando lê o texto, começaram a gritar e rasgar as vestes. Você imagina se eles tapando os ouvidos para não ouvir aquilo. A mesma rejeição, o mesmo ódio à verdade que levou Cristo à cruz, foi o que levou aqueles homens a pegarem Estevão, diz o texto, jogar para fora da cidade, e todos tomaram pedras. Olha lá a imagem, e começaram a apedrejá-lo. Então, o protomártir da igreja, né, o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, foi apedrejado
até a morte. E enquanto era apedrejado, ele levantou os olhos para o céu e Jesus apareceu para ele, diz Atos dos Apóstolos. E ele grita: eu vejo o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e glória. Ao ouvir isso, se enfureceram ainda mais. E então ele, antes de morrer, sangrando, né, pelos traumas das pedras, ele disse: Senhor, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito, imitando o Senhor. E ainda pediu, não lhes leve em conta o pecado que estão cometendo. Perdoou os seus algozes. Ele fez como Cristo, né, Padre? Sim. Ele fez exatamente o que Cristo fez. Isso é dar testemunho, isso é o martírio. É demonstrar que Cristo continua vivendo em nós. Exato. Que Cristo continua na igreja. Então, derramar o sangue não é uma sorte estranha aos cristãos, porque o Senhor alertou na última ceia: se vos odiaram, se odiaram a mim, vos odiarão também, porque não é o servo maior que o Senhor. Então, se odiaram ao Senhor, é óbvio que vão odiar os servos. Então, para nós, a morte física por amor do reino, nunca foi algo estranho. Ao cristianismo nunca foi algo estranho. Isso sempre aconteceu. O mundo nos odiar é uma coisa que precisa acontecer. Ou o mundo nos odeia, ou tem alguma coisa errada com o cristianismo que estamos vivendo. Errada. Vamos falar de Santo Inácio de Antioquia, Padre? Sim. Logo depois... Amanhã é o dia de Santo Inácio. Sim, Inácio de Antioquia. Para quem não sabe, quando nós lemos o Novo Testamento, obviamente que todos têm uma consciência de que aqueles livros foram escritos durante um período, né? Quando o Novo Testamento foi encerrado, o cânon, como nós chamamos, a lista dos livros, um dos critérios foi que só entraria para a escritura como textos inspirados, textos escritos no primeiro século. Então, os textos mais velhos que tem no Novo Testamento são em torno do ano 100, 99 e 100, que são o Evangelho de São João e Apocalipse de São João. Agora, é claro que a igreja continuou depois desse período. Então, nós chamamos o período dos padres apostólicos. Por que eles têm esses nomes? Porque foram os bispos imediatamente sucessores dos apóstolos, e eles têm esse nome de padres apostólicos ou pais apostólicos, porque são os bispos que conheceram os apóstolos, conheceram pessoalmente antes deles morrer, os primeiríssimos sucessores. Um deles foi Inácio, da cidade de Antioquia. Esse é um nome fundamental porque, irmãos, você vê aí o ícone de Santo Inácio na tela. Pedro, quando deixou Jerusalém, o apóstolo Pedro, quando deixou Jerusalém, primeiro ele se muda para Antioquia. Antioquia fica numa região que hoje equivale à Turquia. Ali foi um grande centro do cristianismo, principalmente quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Jerusalém deixou de existir, os romanos destruíram a cidade toda. Então a sede da igreja meio que se muda, isso na Palestina, no Oriente Médio, para Antioquia. Pedro, portanto, foi bispo de Antioquia. Teve até um programa que um telespectador mandou uma mensagem dizendo que a sede de Pedro, a primeira foi Antioquia. Eu dei essa resposta. De fato, acontece que Pedro não morre em Antioquia, ou seja, ele não realiza o seu martírio em Antioquia. Portanto, a sede antioquena não foi consagrada por Pedro e não é, portanto, uma sede petrina. Quando Pedro vai para Roma, lá em Roma, é que a sede se torna a de Pedro, de fato, porque ali ele morre. Quando Pedro vai, quem fica no lugar de Pedro? Inácio. Inácio de Antioquia, esse que você viu na tela há pouco. Ele foi preso por amor ao Evangelho, só que foi preso e levado para Roma. Então veja, ele também não morre em Antioquia, ele é levado para Roma. Um detalhe que poucos sabem é que as prisões que eram realizadas a cristãos nem sempre condenavam necessariamente à morte. Eram crimes fiançáveis. Esse conceito de pagar fiança, que nós conhecemos, todos nós conhecemos, vem do direito
romano. O direito romano é um dos pilares do sistema judiciário de todo o Oriente, o Ocidente, perdão. Né? São os 3 pilares da nossa civilização: direito romano, filosofia grega e religião judaico-cristã, como dizia Bento XVI. Então, muitos dos cristãos que eram presos podiam ser soltos com fiança. E Inácio fica sabendo que os cristãos de Roma estavam se mobilizando, fazendo uma coleta. Uma vaquinha. Uma vaquinha, né? Uma coleta, porque a caixa da piedade, o caixa das comunidades, sempre existiu, né? As coletas, os dízimos que você dá, isso é um costume que sempre houve no cristianismo. Era chamada caixa da piedade. Ela era para servir aos pobres, ela era para sustentar cristãos que perderam posições sociais por causa da fé, né? Existiam profissões que eram... Até o nome era mais bonito. Sim, que eram proibidas ao cristão exercer por conta do cristianismo. Sim. E que aí quem ia sustentar esse irmão até ele conseguir ter uma outra profissão? A igreja fazia isso. E a terceira finalidade era pagar fiança aos presos. Quando Inácio sabe que a comunidade quer pagar a sua fiança, ele manda uma carta da prisão para a comunidade. Essa carta, ela existe ainda hoje, né? Onde Inácio diz assim: estou sabendo que quereis livrar-me dessas cadeias. Não me impeçais de viver. Oh. Veja, ele estava condenado à morte. Que coisa linda. Ele estava condenado à morte. Mas o que ele diz? Não me impeçais de viver. Entenda isso, meu irmão. Cristãos não morrem. Cristãos entram na vida. Na vida eterna, na verdadeira. Teresa de Ávila falou: não morro, entro. Não morro, entro na vida. Isso é a verdade. Então Inácio escreve: não me impeçais de morrer. Eu quero ser moído como trigo de Cristo nos dentes das feras. Ele sabia que haveria circo, né? Tinham circos periódicos em Roma, e o circo de Roma, dentre outras coisas, eram circos sanguinários, né? Guerras entre gladiadores, circo mesmo, porque iam pessoas, né, para assistir à morte dos cristãos, como se fosse uma atração de circo. O Coliseu Romano, se você nunca foi a Roma, mas já deve ter visto, né? Fotos, imagens do Coliseu. Ali era uma espécie de um estádio que cabia aproximadamente 50, 60 mil pessoas. Os cristãos eram jogados na arena, como você está vendo. E ali se fazia o circo, né? As pessoas em volta, você vê ali no fundo da figura, uma multidão assistindo. E as pessoas iam ao delírio, elas achavam o máximo ver as feras arrancando pedaços dos corpos. Tem crucificação ali também? Sim, então eles crucificavam. É morte de tudo quanto é jeito, para quem quisesse, de todas as espécies. Quem estuda história sabe que os romanos, eles eram expertos em requintes de crueldade. Eles tinham uma criatividade para torturar e matar que é fora de sério. A própria condenação de crucifixão foram os romanos que inventaram. Ô, Padre Douglas, nós temos aqui um pedacinho para você que está em casa ver, né? Não sei se você já assistiu o filme Covardes, nós temos um pedacinho desse filme que mostra exatamente como foi. O nosso diretor vai colocar para você as imagens somente. Olha lá, ó, os cristãos ali, padre, jogados ali na arena do circo, olha lá a plateia assistindo. E os romanos? Eles começam a cantar. Os cristãos católicos. E olha... Os leões ali, esperando, de certo, já estava passando fome há algum tempo. Eles deixavam as feras sem alimentação, que é para que avançassem com celeridade, né? E vejam, eram famílias inteiras. Isso. Se uma família fosse denunciada como cristã, era jogada às feras. E aí você imagina, quando se abria... Diretor, você não vai colocar aquela parte... São cenas de filmes. Nós não vamos colocar para você. Depois procurem, gente, assistir esse filme Covardes. Mostra os leões, os leões ali comendo os cristãos. Né? E foi assim que o Santo Inácio, ele manda essa carta proibindo os fiéis. Ele, como bispo, naturalmente que a comunidade obedeceu, não pagou. Entenderam que ele queria ser moído nos dentes das feras como trigo de Cristo, né? Para se tornar pão. Ele faz uma figura linda, né, do sacrifício, e a ata martiriológica, né, do martírio de Santo Inácio diz que, inusitadamente naquele dia,
quando as feras são soltas, elas meio que se sentem ameaçadas. Havia algo em Inácio que intimidava as feras. Existem relatos dos martírios que os romanos tentavam matar um cristão 1, 2, 3 vezes, de várias formas, e aconteciam milagres, que a flecha que era atirada caía ou a flecha voltava, o machado que era para decapitar quebrava, quer dizer, como que um ferro quebra no pescoço de alguém? Enfim, aconteciam esses milagres, eram formas de Deus demonstrar que a vida dos cristãos, a vida de um crente, a vida de um fiel está nas mãos do Senhor. E se Ele permite a morte é porque há uma razão glorificadora. E diz ali a ata que as feras ficaram circulando Inácio. A princípio eles não avançam diretamente. E Inácio, diz a ata, chega a ser cômico, né? Para nós não é trágico. É graça e ao mesmo tempo cômico. As feras rodeando, ele ansioso por ver a Cristo, ele começa a gritar para as feras: levem-me a Cristo, levem-me a Cristo. E elas não avançam. O que ele faz? Ele dá um murro no focinho do leão para que o leão se irrite e avance nele. E aí você tem aquela imagem do ícone que são os leões em cima de Santo Inácio. É um ícone muito conhecido e muito venerado, sobretudo nas igrejas do Oriente. E são ali os leões. Foram a cruz de Inácio de Antioquia. É uma graça, né? Um dom muito especial, o dom do martírio que Deus concede aos seus fiéis. Vamos fazer um intervalo agora, você continua participando conosco, nosso WhatsApp, nosso telefone está à sua disposição. Já já nós voltamos.